essa aula está sendo gravada, tá? E ela vai ser disponibilizada depois na plataforma da Saga, tá? No Blackboard da plataforma Saga. Então, vou criar um fórum lá também para vocês, para a gente interagir, ter perguntas e respostas, tá? Tentar superar esse dilema nosso do momento da melhor forma possível, né? E quem não puder estar assistindo agora, conexão cair, sei lá, tá sem internet, ele pode assistir posteriormente, então depois lá na plataforma. Nós, professores, também estamos aprendendo a mexer com essa plataforma, né? Vocês sabem, ela está sendo testada para no futuro oferecer cursos EAD. E esse coronavírus nos forçou, então, de repente, a ter que se virar, tá? Então, assim, a gente conta muito com a compreensão de vocês para as dificuldades e com sugestões, críticas, comentários, né? Tudo aquilo que vocês puderem nos ajudar nesse processo de tentar diminuir essa distância, os efeitos dessa pandemia, para que prejudique o menos possível. A nossa intenção é que vocês não percam o semestre. Com certeza, era muito melhor se a gente estivesse agora lá no Jardim São Paulo, tendo a nossa aula, né? A gente perde muito, muito com isso. Mas, infelizmente, é uma coisa que foge da nossa alçada, né? Muitos estão aí até procurando explicação divina para uma coisa que é realmente muito, muito grave. Então, só da gente estar aqui, todo mundo saudável, tentando manter o cronograma, tentando continuar o nosso processo, já é muito, muito válido, né? Dado que muitos nem sobreviverão a esse processo aí, né? Quantas pessoas com problemas de respiratórios, idosos, pessoas com histórico de outros tipos de doença fazem parte de um grupo de risco e não daqui 2 meses as pessoas não estarão entre nós, né? Eu acho que isso é muito sério. Então é claro que a vida não pode parar. Então a gente daqui 3 meses espera que tudo esteja normalizado, por isso que nós estamos mantendo as aulas, mas também a gente não pode perder de vista o quanto isso é perigoso, o quanto isso é sério, o quanto as pessoas estão morrendo lá fora mesmo, né? No Brasil está só começando, tá? Não sei se vocês estão acompanhando, mas a Itália está batendo recordes atrás de recordes de mortes por dia, a Espanha está indo para o mesmo caminho, os Estados Unidos está indo para o mesmo caminho, alguns poucos países asiáticos estão contendo a pandemia, mas a China, que começou a se abrir novamente, ela já voltou a fechar, porque ela está com medo de uma nova rodada do vírus, ou seja, que ele tenha um outro surto, apesar de quase controlado na China. Então é muito sério o que nós estamos vivendo, né? E não tem UTI para todo mundo, não tem respirador para todo mundo, não tem hospital para todo mundo. E se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, o que vai acontecer muita gente morrendo mesmo. Tá faltando caixão na Itália, para vocês terem uma ideia, não tem caixão suficiente. Tá? E aqui no Brasil as pessoas parece que precisam pagar para ver, né? Parece que enquanto não começar a morrer gente da família dela, ela não vai acreditar que isso é verdadeiro, né? De alguma forma nós estamos brincando com a vida, né? Algo que é extremamente perigoso, porque talvez vocês, alunos, sejam todos jovens, cheios de saúde. Nem todos são jovens, né? O Chicão e o Luciano tá aí para mostrar que nem todo mundo é jovem. Mas a grande maioria de vocês são bem jovens e talvez vocês não estejam com medo disso daí, né? Mas o problema é que a gente transmite o vírus para outras pessoas. E tem casos, sim, de pessoas jovens que morreram e nem estavam no grupo de risco, né? Elas nem tinham problemas respiratórios e elas morreram. Morreu um advogado de São Paulo de 26 anos, que não tinha problema nenhum, não tinha problema respiratório nenhum, não tinha nenhum pré-histórico, não tinha nada. E ele morreu, foi para o hospital 3 vezes e mandaram ele voltar para casa porque ele não tinha nada, né? Ele é um cara saudável, ó, vai lá, você tá com coronavírus, mas você vai aguentar bem, né?
E aí, a terceira vez que ele foi para o hospital, ele já estava com um problema respiratório grave e não conseguiu resistir e morreu. 26 anos, um advogado. Então, por mais que isso seja pouco letal para a gente, assim, né, para que não estamos no grupo de risco, ele ainda tem uma chance de letalidade. E mesmo que não tenha, que a gente saia disso, que para muitos de vocês, talvez não dê nem sintomas, talvez vocês, né, nem parem de trabalhar, continuem na boa, mas a gente funciona como um transmissor, né? Então, o que a gente tem que fazer é ficar em casa o máximo possível e deixar aí que algumas pessoas que são os, né, verdadeiros heróis continuem trabalhando, né? Que é o caso da segurança pública, o pessoal que trabalha com transporte, o pessoal que trabalha com serviços essenciais básicos e principalmente o pessoal da área da saúde, né? São verdadeiros heróis aí, que eles estão tentando conter a pandemia para que as pessoas não fiquem doentes ao mesmo tempo. Porque com o devido atendimento, a mortalidade cai muito, né? O problema é que não dá para atender todo mundo ao mesmo tempo. Então, dada essa situação aí, a Fefiso está cuidando de vocês, nós estamos tentando superar. Eu preferia 1000 vezes estar com vocês agora lá no campo do Jardim São Paulo, onde a gente poderia estar aprendendo um esporte novo, né? Pela programação agora a gente estaria fazendo um chuck ball, né? Ou a gente estaria fazendo algum outro esporte coletivo de invasão, divertido, gostoso, correndo, discutindo as técnicas, as táticas, as estratégias, as possibilidades. E, no entanto, a gente está aqui, cada um na sua casa, preso, né? Tentando sobreviver a essa pandemia, tá? Então, agradeço o esforço de vocês. Nós temos muitas pessoas agora, 25 pessoas na chamada. Vi um recado aqui pedindo para que vocês desliguem, mas, bom, o pedido é para que todo mundo desligue a câmera para ficar mostrando a minha câmera. Mas não se preocupem com isso, que daqui a pouco eu vou colocar o slide aqui e vai aparecer o slide. Então, não se preocupem com isso. Só estou fazendo uma abertura aqui. Eu até gosto de ver a carinha de vocês, porque pelo menos eu não estou falando, né, não estou falando só com uma máquina aqui, com uma câmera, que para a gente, quanto professor, é muito desgastante esse tipo de aula, tá? Vocês podem, sei lá, algumas pessoas podem achar que está confortável ficar em casa, mas não está, não. É muito melhor estar com vocês lá, muito mais, né, sentir a vida pulsante, né, sentir as coisas acontecendo, né, tal, contato ao vivo, corpo a corpo, é muito mais interessante. Eu dei uma aula na pós-graduação recentemente, no sábado, foi sábado o dia inteiro. E foi uma das experiências mais cansativas da minha vida, porque é 1 hora falando para frente de uma câmera, sabe? É um negócio muito desgastante e ruim. Então, eu vou começar a aula mesmo, essa era só uma introdução. Fiquem à vontade para qualquer momento fazerem intercessões, tá? Façam questões, diálogos, tá? A qualquer momento sintam-se livres para falar sobre isso. Vocês se lembram, né, que quando a gente estava encerrando as últimas aulas antes da pandemia, nós estávamos começando a entrar na metodologia global, tá? Então eu vou me aprofundar um pouquinho nisso, vou apresentar alguns autores, e a ideia era colocar a pedagogia global na prática, né? Aparentemente, nas próximas semanas isso ainda não será possível, então o que eu pretendo para vocês é trazer vídeos de análise, né? Então a gente vai analisar vídeos para discutir, tá? Eu acho que é o melhor que a gente consegue fazer nesse momento agora, né? Infelizmente, não poderemos vivenciar na prática o que for dito aqui. Bom, mas conseguiremos pelo menos discutir algumas coisas. Então, vocês se lembram que eu chamei de metodologia global ou novas tendências, mas que ao mesmo que vários autores dão nomes similares. Então, quem fez as unidades de aprendizagem da plataforma Saga percebeu que tem outros autores ali que usam alguns outros nomes. Aí talvez vocês tenham ficado confusos, mas espera aí, ele está falando de uma outra coisa? É uma outra metodologia? Bom, sim e não. É uma outra coisa na medida que é um pensamento de um outro autor, tá? Então, se é um outro autor, é uma outra pessoa criando uma outra teoria, mas lembre-se daquilo que eu falei logo no começo do semestre. Todas as teorias do ensino de esportes, elas podem ser
ancoradas, classificadas, dispostas em pelo menos duas grandes vertentes. E não importa o nome que você dá a essas vertentes, elas têm características muito similares. Então, mesmo que os autores da unidade de aprendizagem apresentem outras teorizações, a partir de outros conceitos, a partir de outras possibilidades, elas também podem ser enquadradas em metodologia global, né, novas tendências, ou metodologia tecnicista, tá? Tradicional. Essa é a questão. Essa é a grande divisão. Então, lá, vocês viram lá, né, o método direto ou indireto na unidade de aprendizagem. Então, o direto seria muito mais tradicional, né, o professor dando a ordem, o professor dizendo o que o aluno tem que fazer, e o indireto seria aquele que abre muito mais espaço para o aluno pensar, para o aluno refletir, para o aluno ter autonomia nesse processo de aprendizagem. Ou seja, há um espaço de participação da criança, de quem está fazendo esse processo de iniciação esportiva, há um espaço para ele pensar mais, para ele tomar mais decisões, sem ali uma ingerência do professor, sem o professor dizendo exatamente como as coisas devem ser. Eu acho que essa é, assim, uma pista. É claro que tem muito mais elementos, tem muito mais coisas para a gente definir as duas metodologias, né? Nós trabalhamos bem já com a tradicional, ela está muito bem definida. Vocês viram nas aulas, né, todas as características da pedagogia tradicional. Então, vocês viram que não é só a questão de dar ordens diretas, tem a questão também da repetição dos movimentos, da fragmentação dos conteúdos, da repetição até a automatização, das qualidades técnicas esportivas, tá? Então, são várias características que vão classificar a pedagogia tradicional. O mesmo ocorre para a global. Então, a gente tem aí uma série de características para a gente definir a global. Mas se fosse para resumir, se fosse para simplificar, digamos que a metodologia global ou novas tendências é todo aquele método de ensino que busca dar mais espaço para os alunos, para que eles tenham um aprendizado mais livres dos comandos do professor, tá? Como é feito tradicionalmente, tá? Então, os dois autores que nós vamos conhecer hoje, né, é o João Batista Freire e o Alcides Scaglia, são esses dois aí das imagens. Os dois são professores da Unicamp, tá? O da esquerda é aposentado. Fica a dica para vocês, se vocês colocarem João Batista Freire no Facebook, todo dia ele está fazendo live, de segunda a sexta, na verdade, ele está fazendo lives, né, respondendo questões e discutindo pedagogia do esporte. Então, quem gosta muito do tema, quem curte esporte, quer trabalhar com esporte no futuro, e esse é o foco, né, está fazendo a Faculdade de Educação Física para isso, eu recomendo muito que vocês assistam as lives do professor João Batista Freire, tá? Nem tudo que ele fala eu concordo e eu vou trazer para a aula, mas ele é uma bela de uma referência, tá? Vocês vão aprender muito discutindo com ele lá no Facebook diariamente. Já que tá todo mundo de quarentena mesmo, né? Eu acho que aproveitar o tempo aí para fazer coisas que gosta também, claro, né? Se ninguém é de ferro, precisa relaxar também, precisa assistir uns filmes, né? Recomendo O Poço, o filme que saiu na Netflix essa semana, dá muita coisa para pensar. Mas, assim, focar um pouquinho no futuro também é interessante. Então, sei lá, quero trabalhar com esporte, quero ser um técnico esportivo no futuro, já vai pegando as referências aí, já vai colando nesses caras, tá? E ele tá lá de graça ensinando. Porque depois que ele aposentou, acho que ele ficou sem ter o que fazer na vida, e aí ele fica dando aula de graça no Facebook, né? Eu espero não acontecer a mesma coisa comigo. Depois que aposentar, eu quero fazer outras coisas da minha vida, né? Mas, enfim. E o cara da direita é o pupilo do João Batista Freire, né? Ele é o Alcides Scaglia, hoje ele é a referência principal na Unicamp, ali junto com a Larissa Galati, formam vários grupos de estudos, e eles trabalham bem a questão do ensino global, tá? Então, são as duas referências. E eu trouxe eles dois hoje para a gente aprender 4 princípios. Esses 4 princípios, o Rodrigo Paiva vai trabalhar com vocês posteriormente também no 4º período, né? Se todo mundo estiver vivo até lá, nós iremos trabalhar bem essa questão da pedagogia global de novo no 4º período, tá? E o que eles dizem? Que a primeira coisa que você tem que fazer é ensinar esporte a todos. Ensinar esporte a todos é você não ter uma pré-seleção, você não excluir ninguém do processo. É aquilo que já foi falado em sala de aula também. A aula, ela não é voltada
a partir do objetivo do professor. E os alunos têm que se adaptar. É ao contrário. O objetivo do professor é que todos possam fazer a aula. Vocês percebem a diferença? Então, dando um exemplo prático, se eu planejo a minha aula e tem um aluno que não consegue fazer, o culpado sou eu. Tradicionalmente, quando algum aluno não consegue executar algum movimento, alguma estratégia, alguma técnica, alguma tática esportiva, o culpado é ele. Ele é excluído, ele vai para o banco, né? Essa é a lógica competitiva. Se você está num time de competição e você está mal, você vai para o banco, você é cortado do time. Na iniciação, na pedagogia do esporte, essa lógica não pode prevalecer, tá? Então, você tem que ensinar esporte para todos. E aí vem o segundo, que é ensinar esporte bem a todos. Então, não basta ensinar. Eu posso ensinar todo mundo, mas eu posso ensinar dentro de uma metodologia tecnicista, chata, monótona, repetitiva, que todo mundo sai de saco cheio da aula. E aí vocês podem usar como referência aquela aula de handball lá no comecinho do semestre, né? Então, tudo bem, todo mundo fez aquela aula, não excluí ninguém lá. Mas será que foi uma boa aula, né? Então, assim, será que... Não, de certo que não é uma aula completamente descartável, né? Algumas pessoas aprenderam movimentos, entraram em contato com a bola, se familiarizaram com o material, aprenderam algumas técnicas, né? Então, não é jogado fora. Mas dizer que é uma aula que estimula a cognição, também não. Não é uma aula desafiadora do ponto de vista cognitivo. É uma aula que dá baixíssima autonomia para o aluno. Então, ensinar mais que esporte para todos é ensinar bem esporte para todos, né? Então, é você oferecer outras metodologias que favoreçam também, não só a técnica, mas a estratégia e a tática. E ensinar mais do que esporte para todos, né? Então, o professor, ele também é um exemplo, tá? Então, não podemos achar que você ali dando a aula, você se restringe ao que acontece dentro do campo ou da quadra, tá? Você não é professor só daquilo. Não, eu sou professor de vôlei, então a minha preocupação é que eles defendam bem, levantem bem, cortem bem e ganhem. Essa é a minha preocupação. Isso é impossível, tá? Quando a gente está trabalhando com crianças, você sempre acaba ensinando também através do exemplo. Então, o seu exemplo tem que ser um exemplo bom, um exemplo positivo, um exemplo de liderança, tá? Você sempre vai ensinar mais do que o esporte, sempre, mas tem que ver qual é esse a mais que você está ensinando. Então, a ideia aqui é você se preocupar com esse a mais que você está ensinando. Então, por exemplo, o professor que só dá atenção para os alunos mais habilidosos, ele também está ensinando mais que o esporte. Ele está ensinando que quem joga melhor tem direito a mais atenção, tem um status, né? Dentro de uma hierarquia do grupo, quem joga melhor, né, ocupa as posições mais altas. Então, o professor está ensinando isso também. Veja, o objetivo é não ensinar esse tipo de coisa, porque nós não somos treinadores, né? Nós não somos competidores. São os professores fazendo uma iniciação esportiva. Então, meu exemplo, ele importa muito. A maneira como eu me relaciono com os alunos, a maneira como eu me expresso, a maneira como eu me direciono com as pessoas, se é com respeito, com falta de respeito, com agressão, ou se é com cuidado, com carinho, tudo isso é exemplo. Tudo isso faz parte da aula, né? Então, adianta ser um professor que consegue elaborar as melhores aulas, os melhores exercícios,